Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para darmos mais uma aula da EBD. Esta semana estamos com a aula de número 12. Estamos quase a encerrar o nosso trimestre. Aula de número 12 que nos fala o seguinte: a urgência do discipulado. Amém? Glória a Deus. O nosso texto áureo está lá no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28 e versículo 19, que nos diz o seguinte: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Essa semana vai ser falado sobre o discipulado, né? Sobre fazer discípulos, sobre o ensino. Amém? A nossa verdade prática nos diz o seguinte, ó: chamamos de discípulos na fé o aprendizado de um discípulo, por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. Glória a Deus. Vou até repetir essa verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o discipulado, né? Ou sobre os discípulos, né? Sobre o discipulado em si, né? Esta palavra é uma palavra grega, né? E a sua derivação vem de discípulo. Discipulado vem de discípulo, vem de ensinar, né? E ensinar o quê? Ensinar as Sagradas Escrituras, né? Pois quando a pessoa se converte, que o Espírito Santo a convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que ela disse sim para o sacrifício perfeito de Cristo no Calvário, né? Ali é o início da sua caminhada cristã. E para que ela tenha a base, né? Para que ela tenha base para ter o crescimento espiritual, é necessário que haja o discipulado, haja o ensino da palavra, né? E a palavra ela agloba muitas questões, seja espiritual, material, social, emocional, né? A Bíblia ela é recheada, ela nos ensina em todos os âmbitos. E para os recém-chegados, que são recém-chegados na fé, ainda não têm a maturidade cristã, né? Não tem o conhecimento da palavra, é necessário que a gente, né, como bons alunos do Mestre, que é Jesus Cristo, né, que veio e nos ensinou, está tudo documentado na sua palavra, está tudo escrito, e os seus apóstolos, né, a qual ele também o ensinou, que eram discípulos e depois se tornaram apóstolos, né? É aquele que passou a levar a mensagem de Cristo depois da sua morte e ressurreição. Eles assim o levaram, e assim até nós foi alcançado, foi chegado esta palavra tão gloriosa. Eles que foram testemunhas oculares, né? E assim descreveram todos os acontecimentos daquele período. E até hoje, mais de 2000 anos se passaram desde a vinda de Jesus Cristo, e muitos anos depois, ou alguns anos depois, os apóstolos deram continuidade, e se passaram muitos anos, e até nós chegou este discipulado, este ensino, né, da salvação e da permanência, da esperança da vida cristã, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. E a gente vai falar um pouquinho agora no tópico 1, que diz assim, ó: o que é o discipulado?
O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, né? Aquele que aprende com o seu mestre. E discípulo, o que quer dizer? Né? Como eu falei, é um aprendiz, né? Tem um mestre, o nosso mestre é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou documentado em sua palavra. E os apóstolos, que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, que os apóstolos, ele era um seguidor de Cristo e cumpridor da palavra de Deus através do seu Filho, amém? O discípulo, o termo se aplica com frequência aos evangelhos, se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, né? Todo aquele que segue a Jesus, e quando eu digo seguir, eu quero dizer também, seguir é caminhar e fazer conforme Jesus faria, ou conforme Jesus fez, que está descrito na sua palavra. Ele nos ensinou assim e a gente deve dar sequência. Esse aqui é um verdadeiro seguidor, né? O verdadeiro seguidor, ele vai observar a palavra de Deus na íntegra, ou, né, ou melhor dizendo, e não recortar algumas partes da palavra de Deus que lhe é conveniente. Aquilo que o confronta, ele retira ou larga para o lado, coloca embaixo do tapete. E só fala ou faz aquilo que é conveniente. Não, a palavra de Deus, ela é completa, né? Devemos ser seguidores de Cristo em tudo e não apenas em parte, né? Amém? E aqui, ó, eu grifei um pedacinho que diz o seguinte, ó: é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente, né? Quando a pessoa vem para Cristo, que se converte, vamos dizer assim, abre aspas, ela vai estar verde, fecha aspas, né? Ela não tem o conhecimento da palavra de Deus, pois ela veio de uma cultura diferente, né? Vamos assim dizer. E assim me faz lembrar o povo de Israel, quando passou todo aquele tempo no Egito como escravo, né? Os irmãos que leem a Bíblia, leem um pouquinho de história, vai saber que o povo israelita passou lá 430 anos escravo, e vai saber o porquê que eles foram parar lá no Egito, amém? Eu não vou me alongar aqui, pois o tema não é esse, mas me fez lembrar o povo de Israel, que tinha aquela cultura de tantos e tantos anos. Quando eles foram libertos com o poder de Deus através do servo do Senhor Moisés, Deus os levou para o deserto para trabalhar, né, esse aprendizado que eles tinham antes, essa cultura. Então, isso teria que ser todo desconstruído para ser construído um caráter a qual Deus era o centro, né? Deus era o Senhor. Era somente a Ele que deveria ser adorado, somente a Ele que deveria ser observado, deveria ser guardado suas leis. Amém? E assim é quando nós viemos do mundo. Eu não nasci em berço cristão, então eu tinha um conhecimento de Deus totalmente diferente, ou nenhum conhecimento de Deus. Então, quando eu me converti e vim participar da família de Deus, né, da família de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, assim como o Pai e o Espírito Santo, eu tive que ser instruído, né? Eu fui ser discípulo, e aí, neste discipulado, eu passei a aprender sobre este novo estilo de vida, que é ser seguidor, né? E o enquadramento central, a base central, é a palavra de Deus, né? Ela é divinamente inspirada, né? Sua palavra vai dizer que ela foi inspirada divinamente por vários autores, ou melhor, por vários escritores, pois o autor é o próprio Deus, né, que inspirou eles. Por vários escritores, né? E levou muitos e muitos anos para chegar nesta obra acabada, né? E esta obra perfeita. Então, assim é com as pessoas que se chegam a nós, né? Através da pregação, através da pregação do anúncio do Evangelho. E quando o Espírito Santo atraz, né, que a convence e atraz para a casa do Senhor, é necessário que tenha o discipulado, né? E tem um discipulado que a base do discipulado é a palavra de Deus. Vai ensinar
todos os princípios cristãos, né? Todos os princípios, seja moral, social e espiritual. Então, ali ele vai passar a ter uma doutrina, e aí ele vai começar a perceber, ele vai começar a crescer espiritualmente, ou desenvolver-se espiritualmente, como aqui na parte que eu grifei diz. Sendo assim, ele vai passar a conhecer e ter um preparo para também ser um discípulo, um discípulo preparado para atender a grande comissão. E que grande comissão é essa, irmãos? É o ID do Senhor, né? O Jesus Cristo, o próprio, quando ele veio à Terra na plenitude dos tempos, ele passou, andou, peregrinou por muitas partes de Israel, né? E suas cidades circunvizinhas ali dentro de Israel, e ele fez discípulos, né? E ele os instruiu e os preparou. E ele, como Senhor, se fez servo e assim trouxe esta novidade, esse evangelho, né? O reino de Deus para a humanidade. E assim ele fez discípulo. E dentre muitos que ele tinha, ele escolheu 12, sendo que um o trairia, né? E para isso se cumpriria a palavra de Deus, né? Senão não teria se cumprido o que os profetas haviam dito no Antigo Testamento sobre o traidor, aquele que o entregaria à morte, né? Após a sua morte e ressurreição, depois que ele instruiu, né, os seus discípulos, após a morte e ressurreição, ele apareceu e confirmou, né, confirmou ainda a questão do evangelho. Tanto é que é o nosso tema, né, nosso texto áureo, né? Mateus capítulo 28, versículo 19, era depois da ressurreição de Jesus que ele apareceu, antes de subir ao céu, ele disse, ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele próprio, né, depois da sua ressurreição, já confirmou aquilo que ele já vinha ensinando, né, nos seus 3 anos e meio de ministério aqui nesta terra. Então, esse é o preparo que tem que ter para o novo convertido, para aquele que entra, que aceita, que faz parte dessa família, né? Pois ele vai ser nosso irmão em Cristo, né? A partir de aceitar a Jesus, ele passa a ser irmão e não mais criatura, ele passa a fazer parte da família, porque a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros de Cristo, né? E herdeiros de Deus, né? Nós somos irmãos de Cristo. Então tem que haver esse preparo, né? Tem que haver esse ensinamento para que ele dê continuidade ao Evangelho do Senhor até a sua vinda, amém? E a educação cristã também é importante para isso, né? A educação cristã é justamente esse termo de ensino, de ser educado, né? De ter uma educação, de ter uma doutrina, né? E perseverar nela, né? A gente vai ler capítulo 2, versículo 42 do livro de Atos dos Apóstolos e vai falar um pouquinho sobre isso. Atos, capítulo 2 e versículo 42. Atos 2, que nos diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam doutrina, no ensinamento que o apóstolo os passou, né? E na comunhão. Que comunhão seria essa? Né? É aquele compartilhamento, é aquele compartilhar, né? Que a palavra comunhão, ela do grego é koinonia, que quer dizer compartilhar, né? Na comunhão entre os irmãos, né? E no partir do pão. Veja que é interessante. Essa comunhão era também no partir do pão e nas orações, ou seja, eles compartilhavam, né? No partir do pão era no alimento, né? Naqueles que estavam precisando, né? Se os irmãos for ler todo o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, vai ver que eles viviam em unidade, eles eram unânimes no seu pensamento, onde algum tivesse necessidade, eles se juntavam, a igreja se juntava, depositavam aos pés dos apóstolos e ele distribuía conforme a necessidade. Tanto é que a Bíblia vai dizer que não tinha pessoas miseráveis naquele momento, naquele contexto,
porque aqueles que tinham mais, eles compartilhavam com aqueles que tinham menos, e os apóstolos administravam, né? Então a gente deve sim perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, né? Para que a nossa igreja ela cresça e se desenvolva mais, para atender a grande comissão que é o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Devemos apoiar em todos os âmbitos. O nosso tópico de número 2, né, vai nos dizer o seguinte, ó, o tripé do discipulado. Vamos falar mais um pouquinho, ó, sobre palavra, comunhão e serviço. O tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes, né? Esse Pentecostes, para quem não conhece, é uma festa muito conhecida, né? Que reunia todas as nações que vinham a Jerusalém para adorar, né? E era nesse dia, ou melhor, foi nesse dia que o Espírito Santo desceu. E aí, aquelas pessoas, aquele grupo, né, de cerca de 120 irmãos que estavam naquele momento, depois da descida do Espírito Santo, eles passaram a anunciar, né? Pois, como os irmãos sabem, eles estavam esperando a promessa do Espírito Santo que foi dita por Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Tendo se cumprido essa promessa, eles saíram a anunciar o Evangelho. E como era o anúncio desse Evangelho? Era justamente a palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia. Palavra. Por que palavra? Porque a autoridade das Escrituras, que é a autoridade máxima, né? Onde está a fonte de autoridade das Escrituras? É o próprio Deus. Ele é a fonte, né? Ele é a fonte da autoridade. Foi dele que veio a inspiração para ser escrita a Bíblia, né? Então, a fonte de autoridade, a palavra, é a palavra do próprio Deus, né? Pois ele é a fonte dessa autoridade. Amém? E eu queria ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 13, versículos, ou melhor, capítulo 13, versículo 16, que diz assim, ó, 2 Timóteo, e até conhecido o versículo, né? 13:16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir. Esse redaguir é um sinônimo de corrigir, que também vai falar aqui, para corrigir, para instruir em justiça. Esse redaguir é repreender, né? E toda palavra divinamente inspirada é proveitosa, ou seja, ela tem proveito, né? Para o ensino, para repreender aqueles que destoam desse ensino, né? Para ensinar, para corrigir, né? Fazer correção, para instruir em justiça, né? Para fazer uma instrução justa e imparcial, né? E essa é a palavra de Deus. Esse é o que eu estava falando aqui sobre palavra, né? Palavra é inspirada e vem a fonte é do próprio Deus. E ela tem eficácia, né? A Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra entre a divisão do corpo, alma e espírito, né? É interessante que quando faz menção a esta parte, que ela penetra entre corpo, alma e espírito, alma e espírito, elas estão tão entrelaçadas que parece ser uma, mas são separadas. O homem é tricotômico, né? Mas essa penetração é impressionante, porque não tem nada mais penetrante que consigam penetrar no invisível, né? Aquilo que a gente não vê, mas que tem uma divisão, alma e espírito, né? Cada um tem sua particularidade, vamos dizer assim. E a palavra ela tem uma eficácia tão grande
que atinge esses 3 objetivos, amém? E ainda falando de palavra, eu grifei um pedacinho aqui que vai dizer assim, ó, os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. 2:42 de Atos dos Apóstolos, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, como eu li um pouco, né? Que eu li esse versículo num completo, né? Perseverar, como eu falei, no ensino, né? Perseverar. Seja perseverante no ensino. Amém? E a trilogia que ou melhor dizendo, o tripé do discipulado, qual falei de palavra, vou falar de comunhão, né? Comunhão, eu já tinha falado um pouco. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença e comunhão. A comunhão é isso. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. De algum evento comum ou acordo. Ou seja, a comunhão é o compartilhamento, né? É o compartilhamento mútuo, né? É o compartilhamento mútuo de quê? Da palavra e da vivência e outros sinônimos que tem, né? Nós devemos compartilhar o evangelho, nós devemos compartilhar o partir do pão, nós devemos compartilhar o anúncio do evangelho, a grande comissão, né, fazer um compartilhamento entre nós e entre o mundo que necessita e precisa ouvir a palavra de Deus para se salvar do castigo vindouro, né, que está bem pertinho, por sinal, de acontecer. E aqui eu grifei um pedacinho também que diz assim, a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Esse relacionamento, né, nós devemos ter entre nossos irmãos, né, entre Deus, entre Jesus e entre o Espírito Santo. É esta comunhão que devemos ter, né? Esta comunhão. E não é, e o apóstolo Tiago vai dizer que não é, que é uma coisa não fingida, né? Ou seja, é uma coisa que é verdadeira. Tem que ser uma coisa verdadeira. E Deus, que sonda os corações, conhece e sabe aqueles que têm comunhão verdadeira com o próximo e com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele conhece, pois ele sonda nossos corações, né? Em nossos corações. Aquele que tem uma comunhão fingida, né, que vive apenas de aparência, mas que no coração está cheio de maus, né, de muitas coisas más, né, é um mausoléu, vamos dizer assim, né, onde é tão bonito por fora, né. Mausoléu, para os irmãos que creio que saibam, é um local onde os faraós, né, eles colocavam o povo colocava os corpos dos faraós, né? Era no mausoléu da realeza, das pessoas mais importantes, que era bem bonito por fora, mas quando tu abre, tá cheio de podridão e imundície. Igual um túmulo, né? Por fora é muito bonito, mas por dentro tem só restos mortais. Isso é claro, fazendo uma analogia, né? Como falei aqui, essa comunhão fingida é dessa forma, tá? Então nós devemos ter uma comunhão verdadeira, né? Nós devemos compartilhar verdadeiramente com os nossos irmãos. E isso vale aqui para a necessidade de ajudarmos também, né? Comunhão é compartilhar. Nós podemos compartilhar para suprir aquele que realmente está precisando, está em necessidade. E nós devemos compartilhar também a palavra de Deus entre nós, né? Nós devemos ter comunhão uns com os outros, ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E levar esta comunhão ao conhecimento do mundo. Pois eles vai ver a diferença que há em nós. Não por mérito nosso, né? Quem somos nós? Mas porque aquele que nos transformou e nos deu um novo sentido de vida. Nós devemos levar isso para o perdido e o pecador. Para que ele, ao olhar
a transformação que Cristo fez na nossa vida, sentir desejo e assim o Espírito Santo trabalhar para que ele venha e passe a ser um discípulo, seguidor de Cristo, assim como nós somos. E o serviço, né? Para fechar esse tripé. Falei de palavra, comunhão e o serviço. Que serviço é esse? Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções, né? Olhando no termo isolado, né? Mas olhando no termo amplo, né? A gente vai ver que serviço é servir, né? É trabalhar, né? E é servir a igreja. Tanto é que no serviço cristão a gente vai ter as divisões de todo o trabalho na igreja, né? Todos têm um serviço, têm algo a fazer, né? Seja do pastor distrital, aos ministros da sua casa, aos evangelistas, aos presbíteros, todo o corpo de obreiro, ao porteiro, aos professores de escola dominical, né? Aos dirigentes de departamentos e assim por diante. Cada um tem um serviço a fazer, né? E assim era na igreja primitiva, né? Aqui até grifei, ó. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Tudo isso junto, né? Tudo isso junto. Amém? Nós vamos falar um pouquinho do nosso terceiro tópico, né? A gente já está para encerrar, que diz assim, ó, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. E é interessante, né? Nesse tema, o crescimento sadio, pois tem muitas igrejas aí que estão tendo um crescimento numérico, sim, mas não é sadio, é um crescimento doente, pois esqueceram de perseverar na doutrina, na palavra de Deus, né? Fazem muito oba-oba, muito show, muitas cantorias e se esquecem do principal. É aqui que está a nossa salvação. Se nós não lermos, se nós não buscarmos, se nós não formos instruídos e ensinados, de nada adianta fazer todo esse showzinho, todo esse oba-oba. Nós não chegaremos no céu, nós não conhecemos o nosso Deus como Ele é, né? Nós somos tolos, na verdade, e seremos tolos se assim continuarmos fazendo. E assim muitos fazem, né? E você vê igrejas com muita gente lotadas, mas e a doutrina? E a perseverança na doutrina? Não que cantoria não seja importante, cada departamento tem a sua importância, só que a palavra de Deus é a premissa para todos eles. Se não tiver palavra, tudo aquilo é em vão. Amém? O crescimento espiritual, né? Sadio, né? O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Esse é o crescimento espiritual para os novos convertidos e para muitos que têm tanto tempo de cristão e ainda não teve crescimento espiritual. Faz me lembrar quando Paulo falou lá, né? A igreja disse que eu não pude falar a vocês como espirituais, e sim a carnais, né? Não pude vos dar comida sólida, pois vocês estão tomando leite ainda. E olha que era uma igreja tradicional, já tinha tempo, né? Que o apóstolo Paulo já tinha lá e já tinha o instruído, né? Mas mesmo assim, e assim é nos dias de hoje também, muitos, né? Que não pode dar uma comida sólida, pois ele ainda está como menino na fé. E o crescimento espiritual vem para instruir. Não só o novo convertido, ele falou o novo convertido aqui, mas pessoas que precisam de instrução, que está numa visão há muito tempo, numa visão só que a Bíblia, ela se renova a cada manhã. Aquilo que eu acho que eu sei hoje, amanhã já posso estar ultrapassado. Então eu devo estar lendo, eu devo estar me aprimorando, eu devo estar estudando a palavra de Deus, pois ela é dinâmica, ela vai fazer que eu cresça a cada vez mais que eu leio, a cada vez mais que eu estudo a sua palavra, eu tenho esse crescimento espiritual, né? E eu tenho esse crescimento espiritual. Eu estava lendo aqui, irmão,
que diz assim, ó, elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, né? E como é que eu encontro isso? Né? É com pessoas idôneas, né? Que leem a palavra de Deus, que são inspiradas, né? Que na verdade a palavra de Deus para o crescimento espiritual, ela é um dom, né? Que eu acho que é lá no capítulo 12, versículo 7 de Romanos, se eu não estou enganado. Vamos conferir. E se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Capítulo 12, versículo 7 de Romanos. Então, isso é um dom, né? Um dom ministerial, né? É um ministério. É um dom que instrui as pessoas, né? Por isso que ele diz, se é ensinar, que haja, se dedique, né? Que haja dedicação ao ensino. Então, o crescimento espiritual, ele passa por pessoas idôneas que vai ensinar verdadeiramente a palavra de Deus para o crescimento, né? Para o crescimento nos 3 âmbitos, na verdade. Por quê? Porque é material e espiritual, né? E emocional também, tendo em vista o contexto que estamos vivendo atualmente, né? Tem tantas pessoas abaladas espiritualmente, poderia dizer apavoradas, né? Amedrontadas, né? Que estão com medo, né? Estão com medo de morrer. Essa, falando bem popularmente, essa é uma realidade, né? E a gente não devemos ter medo, irmão, porque a gente tem esperança. Claro, devemos sim nos cuidar, atender às autoridades, né? Cumprir todos os protocolos, mas medo de morrer não, né? Porque se eu estiver preparado, se você estiver preparado, se nós estivermos preparados e estruturados no ensinamento, vai ver que a morte é apenas um começo, né, de uma vida eterna. Então, por que eu temerei se eu tenho esperança que o meu Jesus irá voltar e irá me recolher para o seu descanso eterno? E tem a Bíblia recheada de tantas coisas maravilhosas que eu ainda não conheço. Eu conheço em parte, mas não vivencio, pois eu não estou lá, né? Não estou presente. Então eu devo ter esperança, né? Devo ter esperança de me apegar com o Senhor Jesus. Amém? Lembrando, irmão, não estou aqui fazendo a política de não adesão aos protocolos. Não é isso, irmão. Eu estou falando aqui biblicamente. Eu tenho uma esperança. Eu não devo ter medo. Pois a Bíblia vai dizer que eu morrer com Cristo é ganho. Se eu morro com Jesus, eu estou ganhando, eu não estou perdendo. Então não devo ter medo. Eu devo ter esperança. Devo me cuidar sim, né? Mas eu devo ter esperança. Esperança é que se minha hora chegou e se Jesus, através dessa situação de pandemia que está acontecendo, eu ser acometido com a doença e partir e morrer, Ele estará me esperando de mãos assim, ó, e de braços abertos, e dizer, vem filho, entra no descanso, no gozo eterno do teu Senhor, amém? Essa é a nossa esperança que nós devemos ter. Então o ensinamento, a instrução, a base é importante para isso. Até para tu ter confiança nos dias maus, nos dias ruins, nos dias difíceis. Amém? E assim eu quero concluir, quero agradecer a você, né? Que ficou até o final, né? E eu quero fazer a conclusão com uma frase, ó, que eu grifei aqui, ó. Deixa eu só achar ela aqui. Que diz assim, ó: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Deus tem interesse no teu social, no teu bem-estar social e espiritual. Ele é interessado e ele quer interagir com você. Ele não quer te deixar sozinho, ele nunca deixou sozinho o seu povo, né? A partir do momento que o povo clamou, Deus atendeu. E assim, nós devemos ensinar e instruir aqueles que estão chegando, aqueles mais novos ou aqueles, né, que não tem tanta afinidade com a Bíblia, né? Que no nosso poder de persuasão nós possa passar para eles o compromisso de ler mais a palavra de Deus e vivenciá-la. Amém? Muito obrigado, irmãos, por ficar até o final. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. E se Jesus não voltar,
na próxima semana estaremos com a aula mais abençoada, né? Para encerrarmos, né, o nosso trimestre. Mas lembrando que o próximo trimestre já está chegando aí e teremos mais aula em nome de Jesus, amém? Dizendo assim, eu concluo e agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.